Você está vendo na televisão, na internet, o surto de gastroenterite viral, gastroenterocolite aguda pelo vírus chamado norovírus. É um vírus que foi descrito pela primeira vez em 1972 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aí metade dos surtos de diarreia que estão ligados a alimentos contaminados é por norovírus. 80% ou mais dos surtos de diarreia que ocorrem em cruzeiros marítimos é pelo norovírus. Você pode ter norovírus mais de uma vez, ter mais de um tipo, e mesmo que você tenha infecção hoje, daqui a 2, 3 anos, numa nova exposição, vai ter de novo, porque não dá uma resposta imune duradoura. Então, todo mundo é vulnerável ao norovírus, sendo que os extremos etários é que guardam um pouco mais de gravidade. Pode causar morte? Pode, mas a estatística aponta aí uma morte para cada 110 mil casos que venham ocorrer. E tem um dado interessante, neste momento, notificou 7.500 casos. Se você considerar, digamos que todo caso que foi atendido foi notificado, e se você considerar que, em média, em cada 7 casos que ocorrem, apenas um busca atendimento em ambulatório, ou em cada 40 casos que ocorrem, um busca atendimento em emergência, e nós já temos 7.500 atendimentos ou casos, você há de convir que o número real de casos é de 7 a 20 vezes maior do que o que está sendo relatado. Então, se eu tenho aí algo, a minha estimativa é em torno de 100 mil casos de diarreia naquela região. Isso porque o norovírus, ele se contamina você não só porque você entrou naquela água contaminada ou porque você comeu algum alimento contaminado, mas ele também se transmite por via respiratória, até mesmo por vômitos, por utensílios e objetos contaminados recentemente. Tem inclusive um trabalho, um relato de caso, de um paciente que vomitou durante um teatro e as pessoas mais próximas daquele paciente, depois de 12 a 48 horas, que é o período de incubação do vírus, acabaram adoecendo. Então, é uma doença muito comum, ainda bem que tem uma baixa letalidade. E quem mais corre risco? Os extremos etários, as crianças, porque desidratam muito facilmente, os idosos, porque têm a sua imunidade comprometida, também sentem pouca sede e acabam desidratando. Por isso que é importante monitorar a hidratação e tratar, porque ao contrário do que as pessoas estão falando, tem medicamento antiviral licenciado para esse fim. E eu vou falar para vocês. Dessa vez não é a ivermectina que está licenciada para tratar norovírus, é a nitazoxanida. Em termos de sinais e sintomas, foi feito um trabalho com militares americanos, foram 99 militares com diarreia por norovírus. Eles viram que náuseas estava presente em 88% dos pacientes, vômitos em 80% dos pacientes, dor abdominal em 67% dos pacientes, febre na metade desses pacientes, ainda pode relatar mal-estar, dor muscular, dor dos membros inferiores, dor de cabeça. E a prevenção se faz lavando bem as mãos, evitando contato com pessoas enfermas, já que pode passar de uma pessoa para outra, e evitando também, obviamente, o banho de mar nessas praias contaminadas, e também alimentar-se de frutos do mar que não sejam bem cozidos e se esses frutos do mar forem desses mares poluídos. Tem uma máxima que eu costumo dizer que diz assim: se você não pode lavar, não pode descascar, não pode ferver, melhor é nem comer. E por falar em ferver a água é sim útil para inativar esse vírus. O filtro nem sempre. Tem inclusive dados dizendo que os principais filtros que nós temos em casa não são capazes de retirar da água o norovírus. Então, o norovírus é sim um vilão, é o principal vilão ocorrendo em cruzeiros marítimos. Eu até costumo dizer que se cruzeiro fosse bom, chamaria-se dólar, euro ou libra esterlina, e não o cruzeiro, que é uma moeda que já foi para o saco há muito tempo.
Aliás, se nada for feito, é possível que outras moedas também caminhem para o mesmo lugar, né? Isso é muito triste. Mas aqui é um papo de saúde, não tem nada a ver com a parte econômica. Então, esse vírus pode se transmitir de uma pessoa para outra, depois que você foi contaminado, uma média de 12 a 48 horas de período de incubação. A internação pode ocorrer, mas não é a regra. E o que você tem que fazer? Quando é que você deve procurar um atendimento médico? Se a pessoa estiver desidratada. Como é que eu identifico que está desidratado? Criança vai chorar sem lágrima, a saliva vai ficar espessa, rara. Quando tem moleirinha, a fontanela fica fundinha, a criança fica muito irritada, prostrada, o volume urinário diminui. O idoso, por exemplo, pode ter confusão mental, pode até simular um quadro de infecção, assim, outra que não só a infecção intestinal, pode simular um acidente vascular cerebral, porque a pessoa desidrata muito e pode, por isso, ter esse problema. Então, é manter hidratado. De que forma? Vou dar Gatorade, refrigerante, suco, mate. Não, 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 não. Se você estiver com diarreia, tem que tomar soro oral, por via oral. Aguinha de coco, ok, mas soro oral. Uma pitadinha de sal, um punhado de açúcar no copo d'água, oferecer bastante, né? De pouquinho em pouquinho, evite tomar uma golada muito grande, porque aquele estômago vazio, sensível, vai acabar fazendo com que você vomite de novo. Então, o ideal é de pouquinho em pouquinho, ir testando a tolerância gástrica, para não ter problema, e ficar esperto quanto aos sinais de desidratação, principalmente volume urinário, a cor da urina e também a frequência com que essa criança ou esse adulto está urinando, né? Então, soro oral é importante. Se a pessoa não estiver aceitando soro oral, estiver vomitando muito, vai ter que ir para uma emergência, de repente botar um catéter nasogástrico para hidratar por catéter, ou até mesmo hidratação venosa, se a criança ou o adulto estiver vomitando muito. E tem, como eu falei, no Brasil, até onde eu sei, o único antiviral licenciado para esse fim é a nitazoxanida, que o nome comercial é o Anita, mas tem várias outras marcas, e consta em bula que esse tipo de antiparasitário ou de vermífugo também tem ação antiviral para norovírus e para rotavírus também. Então, se alguém fala, toma só sorinho oral, toma aí. Pô, tem como você fazer um antiviral específico. É aquela história, né? Quanto mais precoce você iniciar, mais rápido você vai recuperar. Então, se você está numa região onde tem tido muitos casos e você não está confiando na água que está fornecendo para você, o ideal é você ferver a água ou checar. Filtros de barro, aquele filtro que tem vela de porcelana com carvão ativado e prata coloidal, porque o filtro que as pessoas falam chama aquele recipiente, o elemento filtrante é a vela. O filtro de barro leva o nome de filtro de barro, mas é um recipiente que contém a água. O que filtra a água não é o barro, o que filtra a água do filtro de barro é a vela de cerâmica ou de porcelana, geralmente cerâmica, que tem lá carvão ativado, que tem prata coloidal e que segura essas partículas. Inclusive, essa prata coloidal tem um efeito bactericida e virucida, mata o vírus e mata a bactéria. Então, você fica mais tranquilo se o elemento filtrante tiver carvão ativado, tiver prata coloidal, para que você realmente tenha uma melhor filtração dessa água e tenha uma água de maior confiança. Tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico e professor de doenças infecciosas da UFRJ, onde eu me formei 40 anos atrás, onde leciono infectologia pediátrica, e lembrar que esse vírus você pode ter mais de uma vez, porque não dá imunidade de longo prazo, e também esse vírus tem algumas cepas diferentes, que não dão imunidade cruzada. E outro detalhe, você viu que eu falei que quem paga o preço mais elevado da infecção são os extremos etários ou as pessoas que têm doenças de base. E eu destaco, né, que determinados produtos que a gente andou utilizando de uma forma compulsória, esse produto vem baixando a imunidade e pode fazer com que pessoas adoeçam com maior gravidade por patógenos velhos de guerra, como é o norovírus, que a gente já conhece
Você também já teve contato em algum momento da sua vida com esse vírus e passou batido, porque se você for imunocompetente, se você seguir à risca a medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral, a tendência é você se manter viável, se manter bem por mais tempo. E aí, gostou? De 0 a 10, qual é a minha nota? É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, bem importante para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Abraços e até breve.